Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Marcos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como monitorar a bateria do seu notebook no i3, BSPWM ou qualquer outro gerenciador de janelas que você utiliza. Geralmente quando você possui uma interface gráfica, ou melhor, um desktop environment, quando a bateria do seu notebook está descarregando e também a porcentagem está muito baixa, aparece uma notificação no canto superior direito da tela lhe informando para você conectar antes que ele desligue ou hiberne. Já no i3, BSPWM e similares, essa notificação não existe por padrão. Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre Notify Send, que é justamente com ele que vamos utilizar para criar essa notificação. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Já para monitorar a bateria do seu notebook, você pode ter aí alguns softwares, entre eles ACPI, CLP, UPower, BatStat, entre outros. Mas é possível você monitorar, obter informações sobre a bateria via linha de comando e dali você pode criar um shell script para gerar a notificação toda vez que a porcentagem estiver muito baixa e o notebook não estiver conectado na tomada, tá? Então eu vou abrir aqui o terminal e vamos mostrar como que você faz, obter, melhor dizendo, essa informação sobre a sua bateria. Existe um diretório, se a gente entrar aqui em /sys, /class, power _supply, entre maiúsculo você escreve bash. Pode ser que no seu sistema esteja como batch 0 ou batch 1. No meu caso aqui está como batch 1. E dentro desse diretório você vai ter vários arquivos que você vai obter informações sobre a sua bateria, como voltagem, a tecnologia dela, o tipo, serial, modelo, entre vários aqui. Só que desses vários arquivos, você pode dar um catch em cada um deles, fique à vontade. Para a gente só vai interessar dois arquivos aqui, que é o status, que ele vai dizer se está carregando ou descarregando, e também o capacity, ou capacity, né? Que ele vai mostrar justamente a porcentagem. Nesse caso aqui está carregando, tanto é que está com flashzinho. Aliás, esse meu polybar aqui, ele é o mesmo polybar que eu disponibilizei naquele script apt-porn, ou seja, se você utilizou o script, vai ser a mesma coisa que eu vou fazer aqui, será para você, tá? Então, se eu der um cat, por exemplo, em status, vamos dar um cat nele, veja que está com parâmetro, está com a informação charge, ou seja, está conectado, está carregando. Se eu desconectar aqui agora e der o cache em status, veja que está como discharge, tá? Então eu vou conectar aqui de novo, só para não acabar descarregando aí. Na hora que a gente precisa testar e ver isso aí, eu desconecto novamente, tá? E sobre o arquivo capacity, ou capacity, não sei como pronuncia, ele mostra justamente aqui a quantidade que tem a porcentagem da bateria, ou seja, 68%, 68% aqui. Com essas duas informações, a gente já pode criar aí o nosso shell script. Para você criar o seu shell script, se você não tiver o polybar, se você tiver um outro bar, você pode também fazer a mesma coisa. Mas se você não tiver, você pode criar um loop while. Nesse caso, a gente não vai precisar de while, porque o polybar ele já está em while. Inclusive, essa exibição de informação aqui, o logo e o nome, ele está dentro de um script em shell. Como o polybar já é um while, basta a gente colocar a condição lá dentro que ele já vai exibir para a gente. A gente tem um vídeo sobre polybar, onde a gente mostra como você criar um módulo de script, no caso para shell script, para ele ficar executando externamente. E se você clicar, por exemplo, nesse link, executa um outro shell script que também está linkado para ele toda vez que a gente clicar. Ou seja, se você também quiser, não tiver um bar, polybar, lemon bar, qualquer um deles, você pode, se você utilizar, lógico, o Display Manager LightDM, criar um loop while dentro de um arquivo no seu diretório pessoal chamado .xprofile. Às vezes eu utilizo ele para alguma coisinha também, tá? Mas não é o nosso caso. Então, vamos supor aqui, vamos obedecer a informação de que você vai ter um bar e o seu bar tem um módulo que executa um script em shell. Ou pode ser qualquer outro script, mas está executando um script externo, tá? Então, nesse caso aqui específico do polybar, se a gente der um cat, por exemplo, em .config, polybar, config, aqui embaixo você vê sobre o módulo que eu te falei. É o módulo do nome menu, você cria o nome que você quiser. Ele é do tipo custom/script. Ele executa o arquivo shell script de nome menu, que está dentro do diretório script, tá? E se eu clicar com o botão direito, nesse caso aqui esquerdo, melhor falando, clique left, ele vai executar outro shell script, que é o launcher, que tem o comando do rough, que gera a exibição do rough, tá? Ele joga aqui, no caso, em background. E ele é chamado via aquele launch lá, você pode jogar no seu
no seu config do seu i3 ou no seu bspwmrc, no diretório bspwm que fica, ambos ficam dentro do .config. Ou seja, já tem um script rodando, eu não preciso criar um script, um módulo para chamar um script. Então eu vou usar justamente esse script aqui para a gente criar a condição, tá? Vou dar um reset aqui, para limpar logo de uma vez por todas, né? Config, polybar, o diretório é scripts, menu, tá? Vamos abrir aqui com o meu editor de texto, no caso Vim. Então aqui é um shell script, /bin/bash. Quem está exibindo aqui é justamente essa linha aqui, ó, as outras estão comentadas. Tanto é se eu fizer assim, der um R e salvar o meu R, ó, já tem aí alguma informação estranha já apareceu, mas apareceu o R lá, tá vendo? Então se eu salvar de novo sem um R, some também, ele está em loop while, ele está verificando o que tem aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui uma nova linha, vou criar uma variável chamada status a princípio, para a gente pegar o status da nossa bateria. Vou abrir aqui um terminal, vou dar lá um cat em /sys, o mesmo caminho, né? Class power underline supply, bate no caso 1, no meu caso, e no arquivo status vai dizer para mim se está carregando ou descarregando. Vou copiar esse comando aqui e dentro do subshell que eu já coloquei lá eu vou colar, tá? A mesma coisa eu vou copiar aqui e colar de novo, mas eu vou mudar a variável para nesse caso aqui capacity, ou vou colocar level, melhor ainda, level, tá? E eu vou trocar, no caso, o arquivo status, não vai ser status, né? Nesse caso vai ser o capacity, que vai mostrar a porcentagem. Então, eu vou copiar ele aqui, tá? Vou apagar esse status daqui e vou simplesmente colar o meu capacity, tá? Salvei aqui. Aqui eu já posso fechar, que foi somente para a gente pegar os comandos. Tá? Vou criar um if, tá? Entre colchetes duplos aqui nesse caso. Vou passar minha variável aqui, no caso, level, primeiro, só para a gente, questão de teste. E vou usar a condição menor que. No caso aqui é less than, menor que. Se for menor que, vamos usar como exemplo aí, 75. Se for menor que 75, 2 pontos, sintaxe, né? Then. Então, gere uma notificação. Echo está menos, bem simples aqui, ó, menos 75. Só para a gente ver se aparece. Se não, if, else na verdade, né? Else o que? Echo. Aí eu vou colocar aqui maior que 75. Só para a gente monitorar, para a gente ver o que acontece. Aqui a gente termina a condição. Esse echo Gentoo aqui eu vou comentar para não dar problema. E vou salvar. Vamos esperar o loop lá, que tem que aparecer ou menos 75, começa, ó, menos 75. Ou seja, está funcionando, tá bom? Então, eu vou, a princípio, comentar essa linha e comentar também essa linha e vou descomentar o Gentoo para voltar ao ponto certo e vou salvar. Já vai aparecer lá o logo Gentoo, tá? Então, beleza. O nosso shell script já está quase pronto. Lógico que a gente não vai precisar desse else e também a gente vai criar uma condição também por status. Porque se tiver menos do que, por exemplo, aqui a gente usou 75 como exemplo, mas a gente vai usar uns 20 ou 10, coisa desse tipo, tá? Ó, deu até problema ali, então eu vou comentar todas essas linhas aqui. Eu vou dar um Ctrl V aqui, né? E vou jogar aqui um comentário em todas as linhas para não ter problema, tá? E vou deixar lá para... Vamos sair desse arquivo aqui, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o daemon de notificação. Geralmente você já tem um daemon no seu computador, que é o Notification Daemon. Só que o mais interessante, o mais leve, o melhor na minha opinião, é um daemon chamado Dunst, MGS, você pode pesquisar, sudo apt sirt dunst, sudo dnf sirt dunst. Nesse caso aqui eu tenho, já está até instalado, tá vendo? Esse Dunst aqui, ele é responsável para poder pegar a notificação do comando notify send ou Dunstify, que é o próprio comando nativo dele. Nesse caso aqui eu não tenho Dunstify porque eu não compilei. Quer ver? Só que geralmente quando você instala aí no apt dnf, geralmente já tem esse Dunstify também, que é a mesma coisa que o notify send, só que você pode ali, no caso, usar o comando mais nativo, né, do próprio Dunst. Mas se você usar o notify send não tem problema, tá? Então, mas eu já tenho o Dunst pelo menos instalado, apesar de não ter o Dunstify. Para você saber se o Dunst está rodando, você tem que dar um ps-a, né, grep, Dunst, tá? Nesse caso não está rodando um Dunst aqui. Eu poderia rodar Dunst-i para jogar em background, tá bom? Aqui eu posso dar um Ctrl D, abrir de novo e agora eu vou dar um ps-a grep Dunst. Já tem um número de PID para ele, já está rodando. Então se eu rodar o comando notify send e colocar aqui, por exemplo, teste, ó, eu já exibo uma notificação bem feinha, por sinal aqui, no canto superior esquerdo, nesse caso é bem diferente,
e bem feinha, tá? Isso acontece porque eu instalei o Dust, ele está no diretório /etc, só que para aparecer a notificação bonitinha, ele tem que estar, você tem que ter um arquivo Dust.rc no seu diretório pessoal, que geralmente fica num diretório chamado Dust dentro do seu .config. Então, se você rodar, por exemplo, Dust, main Dust, né, e der um grep aí em config, por exemplo, ele vai mostrar para você aqui algumas informações do config. O config dele está em /user, na verdade não é etc, /usr, /share, Dust.rc. Para você utilizar, ele diz que você precisa colocar no seu diretório pessoal, dentro do diretório .config, você precisa ter um diretório Dust e depois você precisa ter o arquivo Dust.rc. No meu caso aqui em .config Dust, ó, nem autocompleta porque eu não tenho esse diretório, lá, ó, arquivo diretório inexistente. Então é bom você criar com mkdir-p no seu diretório pessoal, em .config, um diretório chamado Dust, tá? Depois de você criar, tanto se você rodar agora ls-dust, ó, já existe, já não é, o stdout já não é com erro. Agora eu preciso copiar esse arquivo Dust.rc, que tem no manual, copiar, cp, shift, insert aqui, vou copiar para o meu arquivo Dust.rc no meu diretório pessoal, que não existe, mas ele vai copiar, mas já existe o meu diretório Dust, e vou colar, tá? Enter. Agora se eu der o ps-a grep lá, Dust, já tem o PID, ainda o mesmo PID. Se eu rodar de novo o notify send test, veja só, ainda vai estar com um ícone bem feinho. Eu preciso matar esse Dust aí, tá? Enter aqui agora. Se eu der o notify send test agora, ó, já aparece no lado direito e aparece mais bonitinho, tá? Então você pode configurar esse seu .config Dust.rc. Você pode configurar o padding, a fonte, o tipo aqui, o tamanho, geometria. Tem várias coisas, transparência, se você for usar o Campis, um compositor, né, o Compto, qualquer um deles. Você também vai ter a cor, nesse caso que você viu que apareceu meio azulzinho, não sei, desse tipo. Você pode colocar também, entre várias outras informações aqui. O mais importante aqui, você vê uma configuração sobre Icon Path, que você pode gerar ícones, tá? Na exibição do seu alerta, da sua notificação. Nesse caso aqui, esse diretório eu sei que não existe no meu computador. Tanto é se eu copiar isso aqui, ó, e der um ls nesse diretório aí, ó, não existe, tá? Então, no meu caso aqui, sempre vai estar dentro de usr share icons. Mas no meu caso aqui vai ser o comando adwaita, tá? Aí eu vou passar aqui o tamanho que eu quero, geralmente é 16, tá? E aí as mesmas coisas, tanto o status, né, para eu pegar ícones de status e pegar também ícones de devices, né? Se eu pegar status aqui, por exemplo, eu tenho vários ícones aí que eu posso usar, ou também de devices, tá? Então, era só substituir este caminho aqui, no caso todo, por esse aqui, nas duas opções, tanto para status, dois pontos separa, né? Tanto para device. Mas eu já tenho, na verdade, um arquivo meu, e eu vou mostrar para vocês quais são as diferenças do Dust.rc, que já vem por padrão, e o que eu configurei. Vamos usar aqui o comando diff, lá em /user, qual que é o caminho do main Dust, grep, eu sempre esqueço o caminho, grep config. Então a gente vai dar um diff aqui, ok? Copiar, diff aqui, só para a gente ver a diferença que eu tenho desse arquivo para um arquivo que eu coloquei aqui com o nome bkp.dust, tá? O bkp justamente para mostrar para vocês. Então a linha que eu alterei, na linha original o pad é 8, aí eu coloquei no meu caso o pad 12. A fonte do arquivo original é monospace de tamanho 8. No meu caso aqui é uma Fantastic Sans Mono. Se você quiser essa fonte, você pode pegar aí. Para quem já tem um polybar similar ao meu, que é instalou pelo OpenTPorn, não precisa. Mas para outras pessoas, pode pegar lá no github.com/terru/fontes, tá? Inclusive tem outras coisas lá, wallpapers, arquivo de configuração, fica à vontade lá para você ver. Mudei também a posição do meu ícone, que é o ícone que vai aparecer, que eu acabei de falar para vocês. Mudei para left, ele estava como off. O caminho dos diretórios, esse aqui no meu caso não existe, então eu troquei justamente pelo que eu te falei, o adwaita status e o user share icons adwaita o 16x16 devices, tá? E o background eu usei esse aqui, ou mudei esse aqui para esse aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar o meu downloads bkp, o meu Dust.rc para o meu .config Dust.rc. Vou sobrescrever. E agora eu vou dar um reset aqui e vou matar o meu Dust, senão essas alterações que eu fiz não aparecem, tá?
E agora eu vou dar o Notify Send teste, tá? Olha lá, teste, já apareceu até o íconezinho que eu te falei, ele já pega os ícones automaticamente, até porque eu troquei, tá bom? Você ainda pode fazer, se você clicar aqui, ó, ela some, tá? Você ainda pode fazer duas linhas, teste, outra informação. Olha lá, ó, já aparece embaixo, teste, outra informação. Então você pode gerar notificação assim, tá bom? Então vamos pegar esse comando que a gente já sabe. Ó, esse comando aqui, você veja o vídeo na descrição. Mas você tem um help aqui, por exemplo. Ó, você pode mudar a cor dele, né? Porque ele tem uma especificação de low, normal, critical. Você pode usar o parâmetro urgency e colocar o level, que pode ser normal, o normal, low ou critical. Por exemplo, vamos utilizar aqui o urgency igual a urgência, porque se você desligou, né, o seu, vamos colocar critical, na verdade, critical, vamos colocar critical e dar enter, ó, já apareceu vermelho e apareceu aqui o aviso, tá vendo? Então você pode pegar justamente esse comando todo aqui, lógico que você ainda pode dar um ls no seu bar USR, shape, icons, a do AITA, 16x16, status, aí acho que vai ter um battery aqui, battery caution, tá? .png. Então vamos supor que você, além disso, você ainda quer passar outro parâmetro para mostrar o ícone, como tem aqui, ó, traço icon, e você diz o ícone. Se você não tivesse alterado o caminho no seu Dance RC, era bom você colocar o caminho completo do seu ícone. Nesse caso aqui, como a gente alterou, basta a gente usar justamente aqui somente Battery Caution, tá? E aqui a gente colar e dar um Enter, ó, já apareceu o ícone da bateriazinha e agora também um ícone de warning, né, de aviso, de informação bem crítica, tá? Então já fica diferente. Então a gente pode pegar justamente este comando todo aqui e vamos lançar ele lá no nosso shell script, tá? Vamos lá para o nosso vim.config polybar scripts menu, tá bom? Vamos aqui dentro dele e ao invés de dar um eco, o que a gente vai fazer? Justamente colar o nosso conteúdo aqui dentro, que é o nosso comando que a gente quer, tá bom? Nesse caso aqui não vai precisar de um else, somente um if, né? Só que tem o seguinte, se a gente testar aqui agora, ó, vamos testar, né? Salvar, e agora como está menor do que, não, está maior do que 75, né? Eu vou deixar carregando aqui, na verdade, só que eu vou colocar ali menor, vou descarregar já aqui, tá? E vou colocar ali, só para aparecer a informação para a gente ver se está funcionando. Vamos colocar aqui menor do que 85 ao invés de 75, que aí vai aparecer. Vamos aguardar um pouco aí. Ele tem que verificar que está menor de... Ó, já apareceu, tá vendo? E se eu não clicar, o que acontece? Eu poderia usar aquele parâmetro timeout, ele continua informando. Se eu usasse o parâmetro timeout, ele pararia, tá? Só que se eu conectar na tomada, mesmo ele mostrando lá, vai para 1, 2... ele vai continuar passando de 1 para 2, para 3, ele vai continuar informando para mim, ó, já está no 2. Por quê? Apesar de conectar, eu não criei uma condição aqui de que se tiver menor do que tal, mas se tiver como charge, eu quero que ele pare de enviar notificação, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? Vou desconectar aqui por enquanto, né? Vamos clicar ali. Aqui eu vou colocar menor do que 75 só para não ficar aparecendo por enquanto, tá bom? E aqui a gente vai fazer o seguinte, você poderia criar aqui um operador de bit e, né, se status for igual tal, mas eu vou criar porque talvez não funcione tão bem isso aqui, tá? Vou criar outro if aqui dentro, tá? Outro if separado por dois colchetes e eu vou usar a variável status, tá bom? Se status for igual a quem? Vamos lá dar um cat em /sys. Se status tiver igual a discharge, que é melhor ainda, shift insert, então tem que sempre lembrar da sintaxe, then, e não pode esquecer o seu outro if aqui em cima, né? If, fim, na verdade, né? Aqui a gente pode auto-identar, tá bom? Isso aqui a gente já pode fechar também. Então, se tiver menor do que 85, eu já posso voltar aqui, tá? 85. Só que se tiver como status discharge, notificação vai aparecer. Tá vendo? Já está aparecendo porque eu salvei o arquivo. Aí vai aparecer 1, 2, até eu conectar. Vamos conectar para ver se... Ó, tô com a tomada na mão. 2, vou colocar agora para ver se para, tá? 2, ó, parou do 2. Não passou mais por 3 porque já começou a conectar e ele não mostrou. Eu poderia ainda utilizar aqui, como eu te falei, vamos salvar e sair aqui. E vamos aqui para o Notify Send Help. Veja aqui ó, que tem ainda a opção aqui, Timeout, Spirit Time, tá vendo?
A gente poderia usar esse Spirit Time aqui, ó, copiar, ir lá para o nosso Vim e ainda colocar aqui mais um parâmetro. Vamos colocar aqui, Shift Insert, ele mostra em milissegundos, então para você colocar 4 segundos seria 4.000 nesse caso aqui, salvar, tá? E aqui a gente mudou para 85, né? E Discharge, agora eu vou tirar, já que eu salvei, né? Salvar e sair aqui, tá? Olha lá, outra informação, ele tem que sumir. Sumiu, aí vai aparecer de novo, vai ficar aparecendo porque está menor. Bom, já está tudo funcionando. A única coisa para a gente deixar isso aí certo é a gente usar o tamanho que a quantidade de porcentagem que a gente quer aqui. Nesse caso aqui, eu vou colocar como 20, tá? Só que a gente ainda pode melhorar a notificação. Ao invés de ficar usando teste, a gente coloca aqui bateria descarregando. Aí aqui você pode até passar uma variável, tipo, só está com variável level, só que é bom você proteger ela porque você está dentro de aspas duplas, level, e aqui você passa a porcentagem, está com X%. Ele vai mostrar aqui pra gente, bateria descarregando está com X%. Salvar aqui, e aqui ao invés do 20 eu vou colocar de novo o 85 para a gente ver se já está aparecendo do jeito que a gente deseja. Salvar aqui. Vamos aguardar aí, está desconectado, menor do que 85, ó. Bateria descarregando está com 82%. Aí vai sumir depois de 4 segundos. Bateria descarregando, vai ficar sempre notificando para mim. Se você quiser que fique mais tempo, mude ali o 4.000 para 8.000, 9.000, algo desse tipo, tá bom? Então é somente isso aí, não tem muito segredo. Aqui você pode colocar 10, eu gosto de colocar 20, porque aí dá tempo de eu levantar, se eu estiver assistindo filme, coisa desse tipo, tá bom? Mais informações eu vou deixar um link na descrição, que vai ficar na postagem lá do blog, sobre inclusive aplicativos que eu falei aqui, para você consultar, para você clicar, entre outras coisas, tá bom? Então foi uma dica bem simples e bem rápida e bem básica, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, e até a próxima, valeu, um forte abraço, até mais!